Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um Pode Correr. O podcast que vai colocar você para correr. E hoje, infelizmente, estou sozinho aqui. O nosso amigo Jefferson não pôde estar presente, teve um problema pessoal, mas conduzirei o nosso 10º episódio aqui. Tenho convidadas muito especiais, mas antes queria pedir sempre para vocês, sempre agradecer os nossos patrocinadores e parceiros, a Quero Camisetas, a Primeiros Passos, Indústria de Meias, a Rara Saúde, a Vênus Pilates, o Gabriel, nosso fotógrafo, nosso Pikachu de estimação, a Promex e sempre a água mineral Frescale e, claro, nossos amigos aqui da OGS com esse estúdio maravilhoso. E também, claro, sempre pedir para vocês assinarem o canal do YouTube, o nosso Spotify e também o nosso Instagram, certo? Então, sem mais enrolar, eu estou aqui hoje, um momento muito especial, o nosso 10º episódio, um assunto muito, muito legal. A gente vai falar hoje sobre bipolaridade. Então, eu convidei aqui a nossa amiga Érica e a doutora Gabriela. Olá, muito obrigada. Meninas, muito obrigado. Obrigada. Muito feliz por vocês estarem aqui, por ter aceitado o nosso convite. Eu pesquisei um pouquinho, a doutora pode falar melhor do que eu, mas eu não encontrei esse assunto em nenhum podcast, em nenhum Instagram, enfim. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que a doutora se apresentasse rapidamente, falasse do teu trabalho, da tua formação, enfim. Claro. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde para vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu estou terminando a especialização de psiquiatria na Clínica Heidelberg aqui em Curitiba, né? Uhum. E já estou no 3º e último ano agora. Então, fevereiro já é meu último mês, eu estou terminando. E estou concluindo psiquiatria, né? Uhum. Então, agora eu já continuo exercendo a psiquiatria normalmente. Já estou há 3 anos aí nessa área. Trabalhei um pouquinho com saúde mental no SUS, também já fiz o CAPS, álcool e drogas. Uhum. E estou aí trabalhando agora com psiquiatria geral mesmo. A doutora é de Curitiba mesmo? Sou do Mato Grosso do Sul, de Dourados. E daí eu Olha. vim pra cá pra me especializar. Faz tempo? Já tem 3 anos que eu tô aqui em Curitiba. Já se acostuma com tudo? Mais ou menos. Eu tô gostando muito da cidade, não sei se vou voltar, porque já me adaptei aqui. Eu gosto do clima, que é fresco, né? Tô gostando bastante da cidade e acho que aqui tem uma estrutura muito boa pra morar, saúde, educação, gosto. Legal. Gosto bastante, tô Que bom. adorando. Estou aqui, vim junto com meu marido, a gente tá morando aqui tem 3 anos já, me adaptei na cidade. Uhum. Tô gostando. Que bom. E você, Érica, já se adaptou à cidade? Total. Fala um pouquinho. Nossa, mais de 10 anos aqui em Curitiba, já sou curitibanata. Fala um pouquinho de você. Já fala piá, já fala guria, já tá tudo Já certo. falo piá, guria. Inclusive, eu tenho filhos curitibanos, tá? Uhum. A É mesmo Luísa, aí, eu não sabia. a Luísa de 7 anos e o Henrique de 4. Então, os dois são de Curitiba. Uhum. Meu marido é de Curitiba, então não tem como eu voltar. Já é Eu curitibano. já virei curitibana. Cidade boa de se morar, viver. Trabalho, saúde, educação. Então, E além de correr, conta pro povo o que você faz. E o que você já fez, que é uma baita de uma curiosidade que eu fiquei impressionado. então, quando eu morava lá no Pará, que eu sou natural do Pará, tá? De Bragança, interior. Eu trabalhei com comunicação, eu fiz jornalismo. Olha só que beleza. Então, eu trabalhei no SBT Acho que eu vou Bragança. dispensar o Jefferson, eu vou chamar você pra fazer. Convite ela. Mentira, Jefferson. Ó. Olha, então eu já trabalhei com televisão, eu era repórter de rua, tá? Eu trabalhei na Record e no SBT. Uhum. Eram filiais, mas assim, todo aprendizado é bem-vindo, então tem um espaço muito guardadinho e especial no meu coração. Quanto tempo você trabalhou? Eu trabalhei há 5 anos, 5 anos, Olha, que com legal. comunicação. Uhum. E aqui em Curitiba agora só corre. Não, eu tenho... Só Não, corre e não. treina, não faz mais nada. Então, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou estudante, eu sou corredora e também eu sou supervisora de monitoramento. Olha que chique. Doutora, explica pra gente o que é bipolaridade. Bom, a bipolaridade, então, é um transtorno de humor. É um transtorno de humor que precisa ter um tratamento o quanto antes possível, porque hoje a gente fala muito mais sobre bipolaridade. A bipolaridade é uma doença psiquiátrica que costuma evoluir, a gente chama de neuroprogressão da doença, se não tratada, e é uma doença que o paciente costuma evoluir com fases onde esse humor altera. Então, a gente tem alterações de humor onde o paciente pode estar mais deprimido, né? Ou ele pode estar mais com episódios de euforia.
euforia. E pode ser uma euforia bastante visível pelas outras pessoas, ou uma euforia um pouco menos visível, que as outras pessoas talvez mais próximas apenas do paciente que vão notar. Então, o paciente na bipolaridade, dentro do quadro desse transtorno de humor, que é uma doença crônica e incapacitante muitas vezes, o paciente evolui com episódios depressivos e também episódios de mania e hipomania, que são essas oscilações que a gente vê que o paciente apresenta no decorrer da vida dele. E que não duram um dia, né? São oscilações que costumam acontecer durante períodos, né? Duram vários dias consecutivos. Entre 4 e 7 dias, a gente vai ter uma característica e um predomínio desse humor mais deprimido ou mais exaltado em mania ou hipomania. Perfeito. E você, minha querida Érica, quando que você... Como que você soube do diagnóstico? Como que foi para você? E como que você encontrou a doutora? Então, professor, descobri faz um pouco mais de 2 anos, tá? Lá, na verdade, a parte depressiva há um pouquinho, 2 anos. O diagnóstico em si de bipolaridade foi um pouquinho, hoje, um pouco mais de 1 ano, que eu convivo, que eu sei o que eu tenho. Antes disso, a gente só tratava a depressão, que eu acho que a doutora pode explicar muito melhor do que eu, que demora, né, até esse diagnóstico, até a gente saber exatamente o que que é. Mas o que me levou realmente a procurar ajuda, a verificar o que estava acontecendo, era sintomas de depressão. A doutora apareceu na minha vida numa dessas crises de depressão, e eu fui no ambulatório lá do hospital onde ela estava de plantão, e acabou que a gente teve ali nosso primeiro contato, e eu continuei ali o tratamento, e eu já estou com ela até hoje. Faz quanto tempo já? Já faz um pouquinho mais de 1 ano. 1 ano, acho que 1 ano e 3 meses, por aí. E a Érica comentou que é difícil o diagnóstico. Como que funciona? Como que é, assim? Geralmente, isso é uma coisa que até a Érica, ela foi responder, ela teve dificuldade porque muitas vezes o paciente, quando ele tem bipolaridade e ele antes de procurar ajuda, ou às vezes ele procura uma ajuda, a gente vai detectar episódios depressivos e não necessariamente os momentos mais característicos que o paciente vai apresentar, que é mania ou hipomania, que ele fica com essa euforia muito grande, uma energia aumentada, mais produtivo e realmente com pensamento mais acelerado. Geralmente, os pacientes, quando buscam o médico psiquiatra ou o próprio clínico geral, eles vão em busca por estar deprimidos, né? Porque é difícil uma pessoa que geralmente procura o profissional de saúde, porque a mania ali, ele vai estar com mais alegria ali, mais expansivo, fazendo mais piada, o pensamento mais acelerado. Então, isso faz com que ele demore para buscar. Muitas vezes ele busca quando ele tá naquele sofrimento que a gente Típico da depressão. evidencia de tristeza, pensamentos ruins, uma falta de vontade, uma falta de prazer, de motivação para levantar da cama. Então, geralmente ele nos procura quando está deprimido. E a gente costuma ver, né, no decorrer do acompanhamento do paciente, que ele vai evoluir ao longo desse período com aí esses episódios de exaltação do humor, mania ou hipomania, e aí que a gente consegue detectar que é bipolaridade, porque muitas vezes, como no caso da Érica, a gente acha que é simplesmente uma paciente que apresenta uma depressão pura. E aí a gente vai vendo que não, que é uma depressão diferente, que é uma depressão com características de bipolaridade, que a gente chama de depressão bipolar, né? Então tem os dois lados, tem essa parte da depressão e dessa euforia. Exatamente. E são momentos que o paciente ele oscila, né, que duram dias consecutivos. Então, o paciente, muitas vezes, antes de evoluir para essa mania, ele esteve num episódio prolongado, vários dias consecutivos deprimido. Então, de cama, sem querer sair de casa, ou mais desmotivado, com menos energia, para depois ele vir evoluir com essa subida de humor, que a gente fala que daí ele ficou mais eufórico. Então, a doença fica oscilando nesses dois polos, de alegria, euforia e depressão. E a gente geralmente consegue perceber que existe essa grande diferença, porque não é uma oscilação de humor normal que nós seres humanos temos, né? Que a gente oscila o humor da tristeza para alegria também. Mas na bipolaridade, isso vai para extremos bem diferenciados e com dias consecutivos durando mais tempo ali dentro do quadro depressivo
ou do quadro de aumento de energia. O paciente não só aumento de energia, euforia, pensamento mais acelerado, mas ele pode se colocar em situações de risco, ele pode fazer mais uso de substâncias ou fazer gastos e realizar coisas de forma impulsiva e compulsiva, estando na mania, né? A mania é mais clássica, né? Que a gente fala que geralmente quando o paciente está em mania, as famílias percebem, as pessoas que convivem percebem, e isso é bem incapacitante. Já a hipomania, ela dura menos e ela é mais sutil. Que são sinais menos visíveis, um pouco mais difíceis de perceber, né? E o que mudou para você, Érica, quando você soube que tinha bipolaridade? Como que você começou a se entender? Acredito que você acaba se entendendo melhor e percebendo os gatilhos, talvez, que a bipolaridade desperte. Como que foi para você? O diagnóstico ele não é muito fácil de receber. Você Imagino. nunca vai. Acho que nenhum, né? Você nunca vai concordar de cara. Mas será? Será que é verdade? Vou procurar uma segunda opinião. Sim. Então sempre é assim. Para mim, depois que eu soube e aceitei o que é, fez muito sentido muita coisa na minha vida. Então eu relembrei. Isso faz 1 ano e pouco. O diagnóstico veio faz 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Mas o que eu já venho acompanhando com a doutora já faz 2 anos que a gente já tá ali. Mas o diagnóstico mesmo, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Então, assim, muita coisa fez sentido. Muita coisa mesmo. Coisas que aconteceram lá atrás, eu falei, puta, agora faz todo sentido. Então, assim, agora eu sei o que é, eu estou aprendendo ainda meus gatilhos, é uma coisa que a gente está em desenvolvimento ainda. E acho que vai ser a vida inteira, você vai entendendo e conhecendo mais. Exatamente. Né? Então, eu já me conheço e eu sei identificar se eu estou em mania ou depressão. Agora, eu estou instável, né, doutora? Muito. Mania e depressão, então esse termo exatamente. Usado. Então, assim, quando a gente atinge a estabilidade, é maravilhoso, né? Então, você fica ali... o normal, digamos assim. Hoje a corrida ela me estabilizou de uma tal forma que trouxe benefícios além da parte de saúde mental. Ela trouxe benefícios para minha saúde física. Nossa, minha saúde está muito bem, meus exames estão ótimos. Me trouxe mais concentração. Eu tô conseguindo canalizar toda essa energia, né, principalmente na fase de hipomania e mania, toda essa energia ali, eu coloco num treino, chego em casa cansado, durmo. Pronto. Então, assim, porque assim, é uma fase que você tá ligado a 280, não é nem 220, é 280. É uma voltagem maior. Exatamente. Então, assim, é exatamente isso, é canalizar aquela energia, colocar no esporte, suar, e ali é dopamina pura no sangue. E é isso, tem me ajudado muito a controlar a parte do transtorno. E acredito eu que essas oscilações também tenham relação com o ciclo hormonal, doutora, ou não? Sim, com certeza. Mulheres que têm transtorno bipolar podem apresentar uma piora, né, do quadro de humor, principalmente ali no período próximo ao ciclo menstrual, né, no período ali próximo à menstruação. Então, a gente sempre tem que fazer com que a paciente entenda que momento que ela está dessa fase do ciclo, para realmente ver se isso está ocasionando uma alteração de humor. Então, você perguntou dos gatilhos, alguns dos gatilhos podem ser alterações hormonais, né, privação de sono, né, exercício físico até intenso demais pode piorar o humor. Eu ia perguntar isso também. Pode fazer com que o paciente exagere e faça com que isso piore o humor. E também o próprio sedentarismo, o próprio estilo de vida que é pouco saudável, com uma alimentação ruim, também pode desencadear ali uma piora desses momentos, ou de depressão, ou de mania e hipomania. E além disso, o paciente fazer uso de substâncias, levar uma vida desregrada, né? Isso tudo pode fazer com que a doença fique mais desestabilizada, né? Perfeito. Já que você puxou o assunto da corrida, eu tô vendo que a doutora tá falando e você já tá fazendo uma retrospectiva. Um apanhado geral aqui, ó. Na tua cabeça. Mas como é que foi quando a corrida entrou? A corrida veio antes da bipolaridade? Não, veio depois. Foi depois? Foi depois. E como é que foi? E quando que você o que você percebeu que os treinos de corrida, e aí eu já emedo numa outra pergunta, mas não é do professor agora, é o do host, pra não me comprometer.
Como que você sente a diferença, por exemplo, quando a gente tem os treinos de rodagem, que são treinos mais leves, e quando tem os treinos de tiro, os treinos de intensidade, se você tá enfim, como que é pra Como que você? a fase Isso, acaba interferindo? isso, Então, eu sou bem sincera, tá? por favor, Lá atrás, há um ano, inclusive, eu vou fazer um ano de correr, tá? Esse ano. Lá Foi bem atrás. pertinho, então, né? A corrida foi tudo junto. Foi bem pertinho. Então, Nossa, assim, eu que vou fazer. mudança, meu Deus do céu, né? Março, eu corri na Corrida da Mulher. Eu entrei na assessoria, uma semana depois eu fui pra Corrida da Mulher. Lá atrás, eu me machuquei feio fazendo os treinos, mas é porque eu tava numa euforia tão grande que eu descontei, eu vou correr, vou correr, vou correr. Peguei uma canelite. E daí, acabei machucando aqui a lateral da iliotibial aqui. Então, assim, foi chato pra mim, porque eu tive que parar, desacelerar. Sim. Todo aquele cuidado para poder me recuperar e focar um pouquinho mais. Mas eu entendi, eu sei o que eu exagerei, mas dependendo da fase, como a doutora falou, ela pode interferir sim. Só que daí a gente tem que ter o bom senso e dar uma desacelerada. Por outro lado, quando eu tô um pouquinho mais depressiva, a corrida me ajuda. Porque se eu tô numa fase ruim e eu vou pra rua correr, eu coloco meu tênis ou pra esteira, ou me movimento, isso é um remédio. Sim. Isso é um remédio, nossa, é muito... Inclusive, eu já fui algumas vezes correr lá no Barigui, nos nossos treinos de sábado, que eu tava bem ruim pra baixo. Uma corridinha ali, às vezes um chorinho, uma lágrima, assim, já tô bem. Então, assim, ajuda demais. Ele ajuda a canalizar a tua energia e ele te ajuda a dar um remédio para aquela depressão que você tá. Então, doutora, o ideal seria quando tivesse me corrija, por favor, se eu estiver falando besteira. Se quando tá em mania, fazer treinos mais leves, e quando tá mais na parte da hipomania, né? Quando tá em hipomania, fazer treinos mais controlados, talvez aumentar um pouquinho a intensidade. É essa a relação, mais ou menos? Sim. O interessante é que, assim, claro que... E isso, a gente tá falando de corrida, mas isso pra tudo, né? Pra qualquer esporte, enfim. Sim, eu acho que essa questão do ritmo, da quantidade do exercício, isso que ela faz toda a diferença, né? Dentro do contexto do paciente que tem um quadro de bipolaridade. Até mesmo porque a própria Érica já comentou algumas vezes comigo, que atendendo ela ali, que o exercício físico ali, ela tava exagerando um pouquinho em algumas fases, né? E ela conseguia Todos exageram notar... no começo, mesmo profissão. Ela conseguia perceber que ela exagerava um pouquinho, principalmente quando ela estava com mais energia, mais querendo produzir mais, querendo alcançar metas e objetivos maiores. E aí ela tinha que dar uma segurada ali para não se machucar, porque em alguns momentos acabou machucando até, acho que o joelho ali, né? Outras lesões, né? Então eu acho que nesses momentos até de mania e hipomania, o paciente tem que segurar bem no exercício físico e tentar fazer exercícios físicos até mais de yoga, pilates, coisas que vão dar uma tranquilizada um pouquinho no mental, né? Então, exercícios físicos que são menos intensos, que são mais trabalhando ali na respiração, trabalhando mais na concentração, meditação, e tentar deixar para os momentos que ele está mais eutímico para investir um pouco mais ali no exercício de cargas intensas, de correr muitos quilômetros, porque daí isso ajuda o paciente também a não se machucar tanto, porque para ele estar em mania, quando ele está em mania ou hipomania e ele vai estar com um aumento de energia, ele vai estar mais capaz de fazer mais exercício, mais horas, ele pode acabar se machucando. Então tem que ter esse cuidado, né? Claro que a gente vai tentar evitar com que o paciente entre em mania e hipomania com o tratamento como um todo, né? Não só da parte de exercício, mais regular, mais psicoterapia e também ajuda de talvez um medicamento, né? Isso ajuda o trabalho como um todo ali do paciente não se machucar, né? Se entender e perceber. E você consegue, Érica, hoje, quando você consegue perceber quando você tá em mania, hipomania, e, por exemplo, você tá em mania e o professor passou um treino de tiro. Consigo. Passou um treino de subida. Consigo. Porque assim, doutora, no treino que a gente faz, na periodização da corrida divertida, a gente não trabalha com as intensidades de velocidade, de pace, eu sempre trabalho com a percepção de esforço. Então isso ajuda muito mais, né? Porque você não tem um treino
fechado. Você tem um treino aberto de acordo com a tua percepção, né? Sim, sim. Não, hoje eu percebo sim. Ó, já vendi meu peixe. Eu acho isso muito bacana. A Erika estava comentando que é muito bacana isso, porque muitas vezes o próprio paciente que não faz exercício físico, que é sedentário, ele nem busca o exercício porque ele acha que ele não é capaz, porque tem que atingir algo Sim. que ele vê aí fora, né? Uhum. E na verdade não precisa ser isso. Acho Não. que é você individualizar para aquele paciente o que ele consegue No na que ele capacidade consegue naquele dele, né? dia, né? Exato. Naquele dia em como você tá se sentindo, né? Isso é fundamental. Então, principalmente as mulheres que têm toda a parte do ciclo hormonal, enfim. Então, eu prefiro trabalhar muito mais de acordo com a percepção de esforço de cada um do que colocar lá uma velocidade, uma intensidade específica, né? Uhum, exatamente. O professor trabalha muito isso, já fazendo jabá, né? Foi sem querer, porque a primeira coisa, quando eu li o que a doutora me mandou, a primeira coisa que eu pensei, falei assim, eu devo ter passado vários treinos de velocidade quando ela não deveria fazer velocidade. Não, professor, mas é que agora tranquilo. Porque agora você essas já entende. variações, elas já não acontecem com tanta... muito rápido, não acontece assim, muito, essas mudanças. O que acontece? Agora eu tô estável. Uhum. Então, sei lá, vou estar estável até quando? Não sei. Então, assim, eu tô fazendo tratamento certinho, por enquanto tá tudo bem. Não sei se, sei lá, amanhã eu posso estar ruim. Não sei. Sim. Então, assim, fazendo tratamento certinho, ouvindo ou fazendo acompanhamento. Eu deveria estar com a psicóloga, mas não estou. Eu sei disso. Tá dura. Tem pouca psicóloga no nosso grupo, né? Mas assim. As psicólogas agora estão. Então, olha aí, ó. Minha irmã, inclusive. A sua irmã é psicóloga. Pode mandar um direct lá no grupo da Correta, tá aceitando. Mas assim, se você tá fazendo acompanhamento terapêutico, medicação, enfim, certinho, não tem por que dar essa variada tão brusca. Essa é a palavra que fugiu na hora. Não tem essa mudança. Então, assim, a planilha chegou, tô normal, vida que segue. Se eu tiver ruim, a gente ajusta. Sim. Entendeu? Como já aconteceu essa semana, não estava ruim da bipolaridade, estava ruim do período hormonal. Então, eu ajustei ali, fiz o treino, o importante é fazer, né? Perfeito, lógico, é isso mesmo. E desculpa perguntar, não sei se você quer falar isso também, mas quando foi a última vez que você teve as variações, assim, que você percebeu? Faz muito tempo, faz pouco tempo? Festa de final de ano, né? Uhum. A variação de sono muda, você acaba ali dormindo mais tarde, mistura bebida alcoólica, aí você já fica no grau, entendeu? Essa foi a última, entendeu? Agora eu tô tranquila. Quando é pra cima, que nem a gente fala, quando é pra cima, assim, é menos pior. Sim. Agora, quando é pra baixo, aí o negócio é mais embaixo. Quando é pra baixo, o negócio é mais embaixo. Entendi. Deixa eu aproveitar o nosso, digamos assim, o nosso intervalinho para mais uma vez pedir para vocês assinarem o nosso canal do YouTube. Ou, se você quiser, ouvir o nosso Spotify, também seguir as nossas redes sociais no Instagram. E, mais uma vez, agradecer sempre a Quero Camisetas, que nos ajuda aqui, que veste o nosso grupo, né, Sim. Dona Érica? Veste o nosso grupo, mas também eles trabalham com a indústria, enfim, se você quer fazer uma pequena tiragem para um grupo de amigos, enfim, para o teu time de futebol, enfim, para a empresa, o que você quiser, vá lá com o Everton. E inclusive ele teve aqui no nosso último episódio, aqui no episódio 9, né? Então, se você voltar um pouquinho aí, você já vai conseguir ver ou ouvir tudo que ele falou sobre a tecnologia da camiseta, foi muito bacana. A Promex, produtos promocionais aqui, entre os 10 maiores do Brasil, então eles fazem tudo personalizado, tudo bonitinho. E também aqui, ó, as nossas meias aqui, as nossas meias personalizadas que vão chegar nesse final de semana, as nossas meias personalizadas, dá primeiros passos também, se você quiser personalizar, vai ficar sensacional pro teu time, certo? Voltando aqui, doutora, o que a ciência fala dessa relação, não só mais da corrida, mas também de toda a parte do exercício, dos benefícios, e também a gente falou bastante, mas tem mais algum detalhe ali do que pode ajudar e do que pode prejudicar quando tem esses eventos da bipolaridade? Perfeito. Bom, se tem algum exercício que é melhor, a doutora até acabou falando ali um pouquinho ali sobre yoga, sobre o pilates. Isso. Acho que é importante a gente trazer que a ciência traz que a bipolaridade, né, ela é uma doença crônica que precisa de tratamento. A gente precisa que o paciente busque o quanto antes não só
exercício físico, psicoterapia e também um tratamento psiquiátrico para estabelecer um uso de uma medicação, né? Para que ele não tenha os malefícios de evoluir com a doença bipolaridade ao longo do tempo e piorar com o tempo. Então, isso vai piorando. Se o paciente não trata, né, e não faz esse tratamento multidisciplinar, ele piora o cognitivo, ele vai piorando a memória, ele vai ficando disfuncional e também muitas vezes perde funcionalidade, não consegue trabalhar, não consegue se desenvolver ao longo da vida, né? E a ciência traz que os benefícios da atividade física, eles são inúmeros, né? Tem vários estudos que falam sobre a atividade física e o benefício para o cérebro. E realmente, isso é importante que quem está assistindo entenda que o exercício físico, ele ativa realmente o cérebro no sentido de melhorar o funcionamento cerebral. Ele vai fazer com que o paciente produza fatores protetores, né? Então, a gente tem aí, a ciência traz alguns nomes específicos, tem o BDNF, que aumenta a produção do BDNF. Ele vai reduzir inflamação no organismo, né? Além de reduzir a inflamação no organismo e proteínas inflamatórias, o exercício físico também vai ajudar a regular as emoções do paciente, que eu acho que isso é o mais fundamental falar aqui, porque ele atua no córtex frontal e vai ajudar o paciente a conseguir regular melhor as emoções, que a gente diz que seria o freio do paciente, né? Então, o exercício faz com que o paciente consiga ter aquele momento de saber parar no momento que precisa parar. E quando não faz o exercício, ele tem uma dificuldade muito maior de se conter e até mesmo na tomada de decisões. Então, o exercício físico propicia esse benefício na parte do córtex, né, que a gente tem no cérebro. Então, vai ajudar nesse aspecto também e vai modular, né, na questão dos neurotransmissores como dopamina, noradrenalina, serotonina. Especificamente, a dopamina vai ajudar na questão da motivação, do prazer do paciente. Noradrenalina vai ajudar na questão de energia, de disposição, de vontade. E a serotonina na alegria, na felicidade, né? Deixar o paciente No mais bem-estar. zen, né? Mais calmo. Então, eu acho que nesse sentido a ciência traz hoje já que esses benefícios eles são realmente muito, muito potentes para as funções cerebrais e o paciente consegue já em curto prazo de tempo ver um resultado já na parte como um todo das funções mentais, né? Mas a gente precisa trazer aqui hoje também que a gente ainda tem muito, né, no nosso país, muita inatividade, Sim. né? Então, a falta de movimentação corporal, a falta de atividade física ainda é um problema de saúde hoje. A gente precisa falar mais sobre isso, porque muitas pessoas ficam só no falar Sim. e na dificuldade do fazer exercício físico, que é ir e conseguir ter uma constância de prática de exercício físico. Eu acho que isso que é o mais importante não é a quantidade, né, de exercício físico que o paciente faz, mas a regularidade. Que eu acho que é o que vai dar a diferença no resultado final daquele paciente que está ali há 1, 2 anos fazendo exercício físico já com constância, né? Perfeito. E Érica, você que é uma atleta híbrida, agora que tá essa palavra tá na moda agora, né? Conta para todo mundo aí quais são os exercícios que você faz, as atividades que você faz. Se você faz isso diariamente, eu já sei a resposta, mas eu quero perguntar para ela. Se você faz isso diariamente e se você percebe a diferença nos teus treinos de corrida, de musculação, de ginástica, enfim, o que é melhor para você, no que você se sente melhor de fazer. Eu gosto de rodar só, né, professor? Tiro também não dá. A gente não gosta, mas tem que fazer. Sim. Eu treino, né, a corrida 3 vezes na semana. Uhum. Fortalecimento eu deveria fazer 2 vezes na semana, mas às vezes eu faço uma, às vezes eu não faço. Eu tô sendo sincera, tá? Por favor. Por favor. Mas deveria fazer 2 vezes na semana. Façam em casa. Por favor, podem fazer o que eu tô falando. O senhor fala, mas não siga o meu exemplo. Não, pelo contrário. Mentira, pode seguir tá meu super exemplo. bem, tá ótimo. Pode seguir, porque, olha, gente, é maravilhoso. É espetacular. Mas, enfim, tem me ajudado, né? Qual que é a pergunta? Você sente diferença fazendo a corrida ou fazendo fortalecimento? Ou se para você fica equilibrado pela diferença do treino cardio ou do treino neuromuscular? Eu prefiro treino cardio, né? Uhum. Corrida 1000 vezes
Desculpa pra quem gosta de musculação, mas eu prefiro a Né, doutora? corrida. Ela tá do lado da doutora aqui. E ela gosta de musculação. Eu sei que ela treina, né? A gente stalkeou ela lá no Instagram dela. Lógico, sempre. Adoro musculação. Sempre, sempre. Mas assim, eu já gostei muito de musculação. A última vez que eu comecei um exercício físico foi musculação. Uhum. Fiquei 6 meses, parei, porque falta de vergonha na cara, né? Mas agora já faz 1 ano de correr, 1 ano que eu tô correndo, e isso é uma vitória, porque eu nunca fiquei 1 ano me exercitando direto. E evoluindo. Evoluindo, exatamente. Teremos uma breve meia maratona por aí. Exatamente, teremos. E, doutora, da parte da ciência, assim, tem alguma diferença dos exercícios neuromusculares, a musculação, o crossfit, o pilates, ou dos treinos cardios, a corrida, o ciclismo, a natação, pro tratamento, assim, ou Olha, isso o vai ser. importante é fazer alguma coisa? Eu acho que assim, isso é muito individualizado para cada paciente. Por exemplo, a Érica gosta muito da corrida, Do né? cardio. Do exercício ao ar livre. Eu acho que vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas claro que a gente também tem que individualizar, porque tem algumas pessoas que têm limitação. Por exemplo, um problema de coluna ali que vai limitar correr. Tem que ter esse cuidado. Mas, no geral, a grande maioria dos exercícios físicos vão ajudar na saúde mental, né? Eu acho que quando o paciente está na fase de ativação da doença, que seria a bipolaridade, que ele está em fase de mania ou hipomania, que é essa euforia, é uma dificuldade maior de dormir, o paciente tem uma redução da necessidade de sono, está mais agitado, eu acho que buscar os exercícios físicos mais suaves, mais meditação, mais respiração, ou de intensidade menor, né? Isso vai ajudar mais nesses momentos. E daí, na fase depressiva, eu acho que talvez a ativação maior de corridas, caminhadas, exercício aeróbico ajuda mais. Uhum. Como um todo, para a saúde mental, né? Fazer exercício físico eu acho que é o mais importante, com regularidade, né? Não tenho preferência ali por um ou outro exercício, apesar de eu ser do time da yoga também, porque eu adoro. Eu gosto bastante. A doutora faz musculação, yoga? Eu tô parada agora na yoga, mas vou voltar. Mas já fiz, agora eu tô no aeróbico esteira, né? Caminho às vezes Eu vi, no já parque. fez hoje, eu já vi. Que você fez. E amo musculação, porque eu acho que dá um resultado, assim, muito, muito bom no corpo. Já de imediato você já sente ali um bem-estar muito grande com a E ela musculação. falou que ela vai num sábado aí conhecer a Calma, gente tá também. aqui, tá Eu aqui. vou, eu Calma, tá tudo Com aqui. certeza, agora eu Tá vou. tudo aqui anotado. E, Érica, qual que foi a maior conquista emocional, assim, que você percebeu que a corrida, que o exercício, enfim, fez nessa tua mudança, assim? Uma emocional, eu acho que não tem uma só para eu dizer. Pode falar todas. Não, Ih, tem muito tempo pra gente conversar, hein? Felizmente, né? Felizmente, Que legal. não posso nominá-las, porque eu estar aqui praticando exercício, estando estável do jeito que eu tô, já é uma baita de uma vitória. Sim. Então, assim, é maravilhoso, Uhum. é bom. Eu acho que quem nunca correu na vida, experimente, pelo amor de Deus. Né, doutor? Não sou doutora, mas eu sou, eu sou a pessoa, assim, que vive na pele, que eu tenho bipolaridade, e a pessoa que tá aí assistindo, que se tem alguma coisa, alguma coisa que afete a sua saúde mental, cara, exercício é tudo de bom. Seja ele qual for, corrida em especial, que eu sou suspeita de falar. Mas então, eu ia falar, eu também sou suspeito, mas acho que a doutora vai concordar com a gente. Porque assim, a corrida, ela tem pequenas conquistas mais rápidas do que o treinamento de força, por exemplo. Então, a Erika pode falar melhor do que eu. Os primeiros 100 metros, o primeiro quilômetro que você consegue correr sem caminhar, a primeira prova, os primeiros 5 quilômetros, e isso você consegue ali nos primeiros meses, nas primeiras semanas conquistar. Você lembra do teu primeiros 100 metros? Tua primeira prova, teu primeiro 5? Primeira prova foi a Corrida da Mulher, né? Vai ter agora uma edição. Isso, exatamente. É a Corrida da Mulher que eu ia de pipoca, mas o professor me deu uma inscrição da chefa. Né? Eu acabei indo com o número de feito da chefa. Gente, foi maravilhoso. Você passar no pórtico, assim, era 4 quilômetros, né? Eu morri. Eu sempre tenho a sensação que eu tô sempre. Isso faz quantos anos que eu corro? Já quase 20. Eu sempre tenho a sensação que eu tô na Olimpíada, assim, que eu tô saindo da Olimpíada, assim. É E daí isso eu tenho mesmo. essa sensação, e daí eu já fico preocupado com a Erika, com o outro, que vai dar tudo certo, não sei o quê, enfim, tem várias emoções. É isso mesmo. A primeira corrida em particular, nossa, foi muito bom. Apesar daquelas subidas e descidas de Santa,
Meu Deus, eu cheguei. Quase cuspi aqui. Não, Tanta felicidade, que só quem corre lá sabe como é. É uma felicidade, Imagina né? eu que treino lá, dona Érica, todo É dia, uma como é que é? felicidade. A felicidade quando começa e quando termina. Exatamente. Mas assim, esse dia foi muito bom. Nossa, quando eu vi ali aquele gás no final, Aquele sprint cheirinho de polenta no final. final. Nossa, eu cheguei ali, enfim, essa eu não chorei, porque eu tava ocupada demais, porque não conseguia Muita coisa. respirar. Sim. Mas depois, na próxima, que eu consegui correr 5 sem parar, aí, misericórdia, eu desabei no final, Uhum. entendeu? Porque é uma emoção. Puta, eu treinei tanto, eu me esforcei tanto para ali. É uma consequência. Uhum. E você acaba colhendo os frutos de tudo que você se dedicou ali naquele período para treinar. Sim. E não é só, não tô falando de prova, não tô falando só de medalha, não tô falando só disso. Sim. É uma realização interna, pessoal. Eu sei lá que lugar que eu cheguei. Uhum. É importante que eu cheguei Chegou. bem. Chegou antes da Érica que tava lá sem Exatamente. fazer nada. Exatamente. Aí a gente fala, pra essa Érica existir, essa versão, a outra precisou passar na frente. Uhum. A Érica falou uma coisa aqui que eu fiquei pensando, vou fazer o advogado, não vou nem falar o nome do quê. Uhum. Mas e toda essa euforia, doutora, que ela falou que sentiu, pode acarretar em algum problema? Pode ser maléfico Sim, na verdade, em algum assim, momento? sim, no caso do exercício físico, o grande problema para a grande maioria das pessoas que têm a bipolaridade e fazem exercício é exatamente a lesão. Né? Lesão de joelho, lesão de coluna. Então, o paciente, quando está em euforia, dentro do contexto da bipolaridade, ele perde realmente A a noção. noção do limite que ele Uhum. pode chegar, né? Então, ele pode querer muito além do que os outros que estão correndo junto vão fazer. E isso vai gerar um desgaste não só clínico no paciente físico, né? Mas também mental. O que a gente quer, né, é que o paciente, quando tem essa doença e trata certinho, que ele não entre em fase de mania, hipomania, porque a gente sabe que se fazendo exercício físico pode prejudicar, o paciente estando sedentário, estando com alterações químicas dentro do cérebro, dentro da mania e hipomania, ele também vai estar fazendo mal para o cérebro dele, né? Uhum. Estando dessa maneira. Então a gente quer que ele fique eutímico, que a gente fala, né? Que é com o humor normal ali dentro da possibilidade do tratamento dele, né? Uhum. E o que o treinamento da corrida, Érica, te mostrou, te ensinou assim, para você conseguir entender tudo isso que a doutora falou? Primeira informação, assim que eu recebi, eu já fui pesquisando. Sobre a corrida, me ensinou muito a. Foi como eu tinha te perguntado já, mas a gente não falou sobre isso. Foi um pouquinho antes, foi um mês antes, um mês depois, como é que foi? Você lembra mais ou menos? Depois Ou de não? diagnóstico, eu entrei um pouquinho já. Tava lá no Não site. necessariamente por isso, ou foi por Não, conta. não né? foi. É porque eu precisava fazer alguma coisa que antes eu fazia musculação. Aham. Só que eu tava meio assim. Desmotivado. Eu tô desmotivada. Daí eu encontrei a correr através da Daiane, né? Uhum. A Daiane, nossa, muito tempo atrás a gente acabou se cruzando nas Sim. redes sociais da vida. Uhum. Eu vi ela toda animada, tal. Eu falei, ai, vou mandar uma mensagem pra ela. Eu fui lá na curiosidade. Nossa, guria, vamos lá, o povo é animado. Aproveitei lá, mandei mensagem pro prof. Daí a gente já veio, já conversa, já foi no sábado. Eu já me senti acolhida, já me sentia. Pessoas nunca vi na vida, eu me senti amada. Em Curitiba, impressionante, né? Nossa! Impressionante. Impressionante. É porque a maioria da correr não é do Curitiba. Entendeu? Olha que maldade. A Sabrina olha. Não, mas Sabrina, A Sabrina é uma mais exceção animada da de todas. exceção. É uma exceção. A pessoa vai fantasiada de dinossauro, imagina. Nossa, Tinha que fazer um verdade. podcast com ela de dinossauro aqui um ia dia. ficar Quero perfeito. conhecer. E ela Ferrar com as câmeras, uma câmera aqui, outra ali. e a coleção de meia que ela tem, né? Sim, às Colorida. vezes, várias. Mas assim, essa parte eu cheguei assim, exatamente desse jeito. Eu já me senti acolhida, eu já fui, já fiz amizade. E tô até hoje, né? Vou Sim. fazer um ano, só não me lembro o dia. O dia eu não lembro, mas foi. Se foi um pouquinho da Corrida da Mulher, o ano passado a Corrida da Mulher foi em março. Tem que março. ver a data Fevereiro. certinha, foi final de fevereiro. Aham. Ano que vem Vou já ganhar vai. prêmio? Depois tem que falar com a chefe. Deve ser um pouquinho depois do carnaval. Isso aí mesmo. Só puxar as mensagens, vamos puxar depois Puxar a mensagem. puxar depois as mensagens. Mas agora, doutora e dona Érica, chegamos naquele momento. Um Então, mistério, que ele quis falar mais cedo. Lá então, vem. doutora, a gente vai ter
Assim, quando a senhora começar... Senhora ou senhorita, perdão? Eu já tô casada. Senhora. Senhora. Não, senhora, não, por Ela tá se favor. acostumando. Doutora, pronto, doutora. Doutora. Quando você, então, posso... Por favor. Quando você começar a fazer os treinos de corrida, você vai entender o que é treino de fartlek, treino de longões e tem o famoso treino de tiro. Então aqui a gente tem um quadro que o nome dele é tiroteio. Então o tiroteio, o que é? Eu faço uma pergunta e você tem que responder rápido. Rapidinho, o que vier na cabeça já responde. Tem que ser assim, ó, pum, pum, tiroteio, certo? Olha o risco, olha o risco. E tem que ser mais sincero do que a Érica. Primeira já. Quando vai começar a correr no Correr Se Divertir? Olha, eu já recebi um convite hoje. Então tem que Sábado. ser logo. Sábado. Amanhã. Amanhã. Quanto antes? Pode até escolher 5h45 ou 6h45. Ai, acordar cedo. Pode escolher. Tá. Pode escolher. Já deixa o recado pro marido ali, Sem ó. pressão. Vai os dois Isso, agora. melhor ainda. Ih, vai ter que levar o teu daí também. Meu, não corre. Não, né? Não, tem problema no joelho. Meu, não corre. Não. Érica, em uma palavra, a corrida para mim é... Superação. Boa. Doutora Gabriela, a medicina para mim é... Não precisa ser em uma, pode ser em várias. Porque daí é muita coisa, né? Eu acho que confortar as pessoas. Eu Legal. acho que é isso. Muito bom. Érica, você tem que escolher. Você prefere ter inscrição free pro resto da vida ou participar de uma major com tudo pago? Major são aquelas maiores provas de corrida do mundo. Nova York, pode até escolher o país que você quer. Nova York, Japão, Estados Unidos. A chefe pra patrocinar. Não, isso aí é o gênio. O gênio que tá vindo. É o gênio da lâmpada. Correr pro resto da vida de graça, sem nunca mais precisar ir de pipoca na vida. Ou uma major com tudo pago. Amém, é a experiência. Eu também escolheria. Total experiência. Eu também faço isso. As outras corridas, inscrições, a gente dá um jeito. Dá jeito pra pagar, né? A gente pega o cartão do marido, entendeu? Passa Olha assim, ó. Falei, ó. Boa, dá um jeito. Arrasou, Eu também penso assim. Doutora, o que mais gosta de fazer quando não está trabalhando? Não vale falar musculação, pelo menos. Ver seriados criminais. Ó. O que eu mais amo, é a minha paixão. Qual que você tá vendo agora? Agora eu estou assistindo... Gente, eu comecei esses dias agora. All Her Fault no Prime. Que é muito, muito bom. Super assistam quem tá assistindo aí, que eu já estou adorando. Tô terminando, na verdade. Daí você fica assistindo ou fica estudando? Os dois. Os dois, analisando o comportamento e tudo mais. Não tem como, né? Não tem como. É igual quando você vai correr. Por isso que quando eu vou correr no Barigui, eu corro sem óculos, já percebeu? Pra não ter que ficar vendo os outros. Eu fico analisando todo mundo. É horrível. Érica, minha querida, última. Um conselho pra quem tem transtorno e é sedentário. Ou vários conselhos. Enfim. Vários conselhos. Eu acho que se enquadra nessa questão, né? Quem é sedentário? Gente, comece. Não pensa. Pelo amor de Deus, não pensa. Se você pensar, você vai encontrar milhões de desculpas. O tênis perfeito, a roupa perfeita. Porque eu preciso de um acessório. Porque eu preciso de um baixa pace. Perfeito, não precisa de nada. Gente, não precisa de nada disso. Só levanta do sofá e vá dar uma caminhadinha no prédio. Vai aos pouquinhos. Corre, anda, como eu no início lá. Sim. Gente, precisa se dar uma chance. Precisa se descobrir. Exatamente, se descobrir. Essa é a frase. E a doutora vai se descobrir sábado. Vai. Amanhã. Ela vai amar. Pega leve, né, professor? Sim, não, tá tudo certo. Já. Tudo tranquilo. O problema é o aquecimento do Thiago, não sou nem eu. Sabe disso? Não, deixa pra amanhã. Doutora, tem mais alguma coisa que a doutora queira falar? Alguma coisa que a gente não conversou, que a gente não falou? Alguma coisa específica? Enfim, fica à vontade. Algum recado, manda beijo pro marido. Fica à vontade. Pra toda a minha o espaço família, é minha seu, mãe, isso. meu pai, meu esposo. E queria Seus dizer que contatos. eu acho que, assim, a mensagem que eu gostaria de dar, pegando o gancho do que a Erika falou, é que, assim, no exercício físico, eu vejo na prática clínica, muitos pacientes às vezes falam que, eu não vou começar porque eu não tenho a melhor roupa, eu não vou começar porque as pessoas que estão lá têm um corpo perfeito. Eu acho que é não se comparar, porque eu acho que a gente tem que
tentar trazer o hábito, a regularidade, sem se comparar com as outras pessoas, porque a própria socialização do exercício físico, das corridas, né, desses eventos que as pessoas vão, ajuda você também a estar num ambiente mais saudável. Não é só o ato em si do exercício, né? É um contexto todo que traz o exercício físico para o paciente. E isso é capaz, assim como eu vi com a Érica, de mudar a vida de uma pessoa. A Érica teve muitas mudanças depois que começou o exercício. E assim, é nítido que o tratamento que ela fez da medicação, de tudo, valeu muito a pena, fez diferença. Mas o exercício, ele trouxe o diferencial de tudo que ela conquistou até agora e da melhora que ela atingiu na parte de humor. Ó. Viu só? Viu Sendo elogiada. Viu que beleza? E você, Érica, o que você quer falar que a gente não falou ainda? Quer mandar beijo, mandar abraço? Fica à vontade, querida. A gente tinha comentado antes, né, que você sentiu receio de me convidar. Sim. E eu tive receio de aceitar. Só que na hora eu não pensei muito, né? Falei, vamos! Vamos! Depois eu cheguei em casa e falei, será? O que eu fiz? Entendeu? Só que eu sou do tipo da pessoa que não dou muito braço a torcer. Se eu falei que eu vou e eu tô morrendo de medo, eu vou mesmo assim. Eu sou assim. Vai com medo mesmo? Eu vou com medo mesmo. Por que eu decidi participar? Eu acho muito interessante trazer informação. Como você mesmo falou. Jornalista, né? Não existe esse assunto em lugar nenhum. Entendeu? Foi o que a gente legal. precisa desmistificar esse tabu, falar abertamente sobre o assunto. Não é um bicho de 7 cabeças, a gente é uma pessoa normal. Eu vivo minha vida normal, eu trabalho, eu estudo, eu sou mãe, eu sou corredora, como eu já falei anteriormente, de novo, né? Então, assim, o meu intuito é trazer informação. Para a pessoa, assim como eu uma vez, eu já precisei dessa informação, eu já corri atrás, tentei contato também com pessoas que possuem o mesmo transtorno que eu, eu fui atrás dessa informação, e se tivesse um podcast desse aqui, eu assistindo, cara, um sábado de manhã, eu tava lá na pracinha do relógio, lá com o professor, entendeu? Então, assim, o meu intuito, principalmente, foi levar informação. Porque pode ter muitas pessoas que nem sabem, né? E ficam tratando apenas a parte da depressão e nem sabe da parte da mania, né? Enfim. É um clique, né? Mas também é uma via de mão dupla, né? Sim. Médico-paciente, enfim, daí entra toda a parte do diagnóstico. Mas, assim, o ideal mesmo é a pessoa que já sabe, mas faço ou não faço? Será se vale a pena? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Entendeu? Tá vendo ali, sei lá, virar o carnaval, porque o ano começa depois do carnaval, né? Tá aí Dizem já. por aí. Sim. Entendeu? Mas, assim, não espera, gente. Só calça um tênis, levanta e vai. Entendeu? Porque você vai ser feliz, você vai ver que é bom, que é gostoso, que você vai se estabilizar. Mas o meu intuito mesmo participar foi realmente trazer informação, colaborar ali para quem tá passando por esse transtorno, né? Por essa descoberta. Com essa descoberta, exatamente. Por essa descoberta. Eu fiquei muito... Porque assim, nem o que eu pensei primeiro, não sabia se você aceitar, porque às vezes, né, você não quer falar sobre assunto e tá tudo bem. Né? Exatamente, tá tudo bem. Assim como já aconteceu com outros alunos que eu propus algumas, enfim, fazer uma live, fazer um bate-papo, enfim, ele não quis e tá tudo bem. A gente eu sou super aberta vai nessa ajustando, questão, né? sabe? Eu acho que isso, pronto, eu sou assim, pronto, acabou. Entendeu? A gente só tem que se adaptar. A gente precisa só se estabilizar e ver, e é isso. Vive uma vida normal. E é possível fazer isso. E acredito que quanto mais você fala, né, doutora, mais você vai se entendendo. A gente tava conversando aqui e fica só a maquininha lembrando e funcionando, né? E acho que ajuda todo mundo, né? Ajuda, porque esse tema é um tema que é bem específico, né? Essa bipolaridade é um tema bem específico. Tem muitas outras coisas, né, dentro da psiquiatria, mas muitas vezes as pessoas que estão ouvindo aqui, uma ou outra vai se identificar com alguma coisa. E também no aspecto de falar sobre exercício físico e sobre saúde mental, né? A gente tem que procurar o exercício físico não também apenas quando a gente tá doente, né? Eu acho que é pra gente poder viver melhor, ter melhores relações, né? E ter uma vida mais saudável mesmo. Muito feliz por tudo que a gente conversou. Não tô mais nervoso. Passou, né? Já passou, já. Quebrou o gelo. Já quebrou o gelo. Muito feliz, muito obrigado, querida, por ter vindo. Muito obrigado. Obrigada, até amanhã. prazer. Até amanhã. Tá gravado. Tá gravado. Não tem como fugir Não disso, tem como. E o marido vai junto ainda, coitado.
Caiu de paraquedas no negócio. Enfim. Obrigada. Obrigado, meninas. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente possa ter ajudado alguém a se encontrar, como a gente conversou aqui com a Érica. E procure a doutora. Se você está se encontrando, procure a doutora. Qual é o Instagram mesmo, doutora? Eu vou colocar, mas coloca eu achei sensacional esse nome. Cuidadosamente perfeito. Isso. Procura ela e depois já me procura também junto. A gente já vai fazer um esquema todo mundo junto. Valeu, queridos. Muito obrigado. Até o próximo episódio.